Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, depois dessa semana de recesso maravilhosa que vocês tiveram, é hora de nós retornarmos às atividades. Então, para quem quiser acompanhar, pegue o seu material, coloque nas aulas 25 e 26, pois nós trabalharemos a resolução das questões, certo? Então, a primeira questão que aparece para vocês, diante do conteúdo que nós trabalhamos, que foi coesão, coerência, é o seguinte texto. Considere o texto. O maior estudo sobre os hábitos sexuais dos brasileiros entrevistou 8.000 pessoas entre 15 e 64 anos. 20,6% dos brasileiros usaram camisinha no último ano, uma queda de 19% em relação a 2004 e 31% menos do que a média dos países desenvolvidos. 9,3% tiveram mais de 5 parceiros casuais, um aumento de 132% em relação a 2004. 57% dos homens que tiveram relações extraconjugais nem sempre usaram camisinha nos últimos 12 meses. Entre as mulheres, o índice chega a 75%. 10,5% dos jovens fizeram sexo com pelo menos uma pessoa que conheceram pela internet. O dobro em relação à faixa etária dos 25 aos 49 anos, tá? Essa fonte aqui é do Ministério da Saúde. A Albertina Duarte escreveu esse texto aqui. Olha só como ele foi cobrado, tá? Conforme as informações apresentadas, um título adequado ao texto é. Então verifiquem que nessa questão está trabalhando a inferência textual, ou seja, o que você conseguiu compreender de todo o texto em poucas palavras. Essa vai se trabalhar a habilidade, como apareceu lá para vocês, ó, habilidade 22. Essa habilidade também diz respeito à construção de texto, a como você vai escrever, a como você vai conseguir interpretar todas as informações contidas dentro do fragmento textual, tá? E aí nós temos as seguintes alternativas. Cai a prática de sexo casual. Então vocês vão verificar se realmente, conforme as informações que foram apresentadas e que eu realizei a leitura, o título adequado é esse da letra A. Letra B, mais idade, mais sexo consciente. Ele mostrou isso no texto, então vocês precisam ponderar. O que extrapolou foi o mínimo ou teve um equilíbrio ali durante a informação? C, mulheres se protegem mais no sexo. Foi mostrado isso no texto, está falando de mulheres, mas isso não quer dizer que elas se protegem mais, né? Segundo o texto. Muito sexo, pouca proteção. Letra E, sexo em tempos de internet. Então, a alternativa que realmente vai conseguir acoplar todas as informações que foram mostradas a nós é a alternativa D, muito sexo, pouca proteção. É isso que traz o texto, mostrando realmente esse descuido aí por parte das pessoas que foram apresentadas. Questão 2 é do Enem, vai cobrar habilidade 18, tá? Diz o seguinte: o artigo 1º da Lei Federal número 9.433 de 1997, Lei das Águas, estabelece, entre outros, os seguintes fundamentos. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. E inciso 3º, em situações de escassez, os usos prioritários dos recursos hídricos são consumo humano e a descendentação de animais. E inciso 4º, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, nós temos aqui a informação do artigo 1º da Lei Federal e aí olha só como isso foi cobrado no Enem. Considere que um rio nasça em uma fazenda cuja única atividade produtiva seja a lavoura irrigada de milho
e que a Companhia de Águas do município em que se encontra a fazenda colete água desse rio para abastecer a cidade. Considere ainda que, durante uma estiagem, o volume de água do rio tenha chegado ao nível crítico, tornando-se insuficiente para garantir o consumo humano e a atividade agrícola mencionada. Nessa situação, qual das medidas abaixo estaria de acordo com o artigo 1º da Lei das Águas? Então, nós temos aqui alternativas e nós vamos verificar qual aqui atende, tá? Letra A, manter a irrigação da lavoura, pois a água do rio pertence ao dono da fazenda. Então, verifiquem se lá no texto foi realmente colocado esse ponto. Letra B, interromper a irrigação da lavoura para garantir o abastecimento de água para o consumo humano. Letra C, manter o fornecimento de água apenas para aqueles que pagam mais, já que a água é bem dotado de valor econômico. Opa! D, manter o fornecimento de água tanto para a lavoura quanto para o consumo humano, até o esgotamento do rio. Olha aí que descuido, né? Interromper o fornecimento de água para a lavoura e para o consumo humano, a fim de que a água seja transferida para outros rios. Então, verifiquem qual alternativa extrapolou, qual alternativa colocou o mínimo e qual alternativa manteve o equilíbrio. E aí, qual foi a alternativa aí de casa que você marcou? Muito bem, para quem marcou a alternativa B, interromper a irrigação da lavoura para garantir o abastecimento de água para o consumo humano, conforme as práticas que há na lei que foi mostrada para nós, tá? Questão 3. O trecho que segue foi extraído de Veja Essa, seção da revista Veja, na qual são publicadas frases que, por uma razão ou outra, mereceram destaque durante a semana. Então, olha só. Gandhi foi o líder de uma seita africana que tinha como filosofia o candomblé. Muito respeitado em sua nação, ele chegou ao Brasil pela Bahia, onde conquistou adeptos religiosos, atualmente conhecidos como filhos de Gandhi. Olha só a pergunta que chega até nós. O texto citado contém incoerências externas, comprometedoras. Consultando a internet ou o professor, identifique essas incoerências. E aí, vocês conseguiram identificar alguma incoerência, algo sem sentido que realmente está ali prejudicando o entendimento do texto, trazendo informações que realmente não são verdadeiras? Olha só. Gandhi foi um líder político e religioso da Índia. Residiu na África do Sul de 1893 a 1914, mas nunca aderiu a nenhuma seita do lugar. O candomblé é uma forma de religião, não uma filosofia. Gandhi nunca esteve no Brasil, portanto, nunca esteve na Bahia. Filhos de Gandhi é o nome de um bloco de afoxé, tipo de festa pública da Bahia, que inclui manifestações do candomblé e carnavalescas. Então, verifiquem se realmente vocês conseguiram chegar a essas informações para conseguirem entender as incoerências externas contidas no fragmento, tá? Letra B. Qual era a intenção do jovem jornalista ao escrever esse texto? Que efeito ele produziu de fato? Então, olha só a resposta. A intenção era conseguir um emprego em um jornal de grande circulação no país. O resultado foi o contrário ao pretendido. As incoerências externas levam a pressupor um profissional mal informado sobre a personagem em questão, que no caso foi Gandhi. Em síntese, a falta de coerência desmoralizou o texto e seu produtor, tá? Quarta questão. O texto a seguir é um excerto retirado do primeiro parágrafo do artigo de opinião, com um braço só, escrito por Guzzo, que trata da corrupção na política. Então, olha só o texto. Um dos aspectos menos atraentes da personalidade humana é a tendência de muitas pessoas de só condenar os vícios que não praticam.
ou pelos quais não se sentem atraídas. Um caloteiro que não fuma, não bebe e não joga, por exemplo, é frequentemente a voz que mais grita contra o cigarro, a bebida e os cassinos, mas fecha a boca, os ouvidos e os olhos como os 3 prudentes macaquinhos orientais, quando o assunto é honestidade no pagamento de dívidas pessoais. É a velha história, o mal está sempre na alma dos outros. Pode até ser verdade, infelizmente, quando se trata da política brasileira, em que continua valendo, mais do que nunca, a máxima popular do pega um, pega geral. O enunciador do texto não explicita o mal que se alastra na política brasileira no movimento traduzido pela máxima popular pega um, pega geral, valendo-se de seus conhecimentos da realidade brasileira, que no caso a corrupção, escolha a alternativa que explicita esse mal. Olha só as alternativas. A descaracterização dos partidos políticos é uma realidade, nenhum deles tem coerência e firmeza nas ideias. Então, verifiquem que aqui foi generalizado, então muito cuidado quando generalizar. A incompetência dos políticos é contagiante, são todos incompetentes. Um repete a incompetência do outro. Novamente, cuidado com o generalizar. Isso é um erro gravíssimo, certo? A corrupção na política é como uma praga, alastra atingindo a todos, mesmo aqueles que se consideram imunes à corrupção. A chamada lei de Gerson, levar vantagem em tudo, poderia ser o slogan dos políticos, tá? Vamos lá verificar. Então, o gabarito é a letra C, certo? Porque realmente lá ele vai trabalhar, aqui nessa alternativa, está trabalhando a questão do alastramento. Ou seja, pega um, pega geral. Professor, por que não é a D? Porque quando ele coloca aqui levar vantagem em tudo, ele não diz do que é. Ele deixa em aberto, tá? Então, a alternativa que maior compreende é a alternativa C. Quinta questão. Assinale a alternativa em que se encontra um argumento inadequado por encerrar um ponto de vista preconceituoso ou por redução simplista e ingênua. Vamos verificar aqui. Letra A. Um bom número de mulheres assume atualmente jornada dupla de trabalho. São, ao mesmo tempo, profissionais ocupando lugar de trabalho no mercado e donas de casa exercendo tarefas domésticas. B. A crescente entrada de mulheres no mercado de trabalho tem alterado a rotina da família convencional. Para ficar em exemplos simples, hoje, nem sempre é a mãe quem comparece às reuniões da escola em que os filhos frequentam, mas o pai, que também tem dividido com a mulher as atividades domésticas. Nós observamos que nem na letra A nem na letra B trazem aí preceitos preconceituosos. C. O número cada vez maior de mulheres que trabalham fora de casa evidencia 2 fatos. Os homens perderam a autoridade de antigamente e as mulheres deixaram de valorizar o lar, tá? Eu nem preciso ler a alternativa D. Realmente, a alternativa C traz esse caráter preconceituoso, tá? O que não deve acontecer de maneira nenhuma. Sexta questão. O trecho a seguir é exemplo de como um texto aparentemente bem escrito pode conter defeitos graves. Ele consta de 2 parágrafos. O primeiro, extraído do escritor francês. O segundo é uma continuação forjada de propósito para encaixar certas incoerências que só uma leitura atenta poderá identificar. Tente descobrir algumas delas, explicitando que o segundo parágrafo não é compatível com o padrão do primeiro. Então, nós temos aqui, maravilhoso e utilíssimo instrumento, a memória. Sem ela, mal pode o raciocínio desempenhar o seu ofício. Ora, ela me falta por completo. O que me desejam perguntar devem fazê-lo parceladamente, pois responder a um assunto em que haja muitas coisas importantes ultrapassa a minha capacidade.
A falta de memória, no entanto, me traz algumas vantagens, sobretudo nos casos em que me poupa da lembrança de episódios traumáticos, como foi o acidente de que fui vítima há exatos 15 anos, 9 meses e 2 dias. Foi na primavera, na manhã de 29 de setembro de 1573, no sul da França. Eu cavalgava minha montaria predileta, um cavalo árabe de 5 anos e 3 meses, quando ele foi aferroado por uma vespa e disparou, desenfreado, fazendo-me bater a cabeça contra um grosso galho de mangueira à beira da estrada que ligava o meu castelo a Dresden, pequeno povoado vizinho com 25 mil habitantes. Reescrevo o segundo parágrafo, eliminando as incoerências. Para isso, observe especialmente datas, lugares e fatos. Então, olha só como ficou aí construído este último parágrafo. A incoerência interna. É contraditório o enunciador dizer que lhe falta memória e lembrar-se com precisão de dias do tempo decorrido desde o acidente. Então, nós temos aí uma incoerência interna. Incoerência externa. A primavera na França começa em abril, não em setembro. Incoerência interna novamente. É contraditório o enunciador dizer que tem má memória e recordar-se da idade do cavalo com essa precisão. Incoerência externa. Não poderia haver mangueiras, árvore de clima tropical, numa paisagem europeia no tempo do século XVI. Incoerência externa. Dresden situa-se no meio da Alemanha. Portanto, não pode ser vizinha de um castelo no sul da França. Além disso, 25 mil habitantes seria uma grande população para um pequeno povoado, sobretudo naquela época, tá? Então, pessoal, verifiquem as respostas que vocês puseram, se estão de acordo, quaisquer dúvidas, anotem e nós retiraremos da nossa live, certo? Atentem-se às redes sociais e à Agenda Edu e até a próxima!